O nosso tema é, a serpente ardente. Glória a Deus. Essa palavra tem estado no meu coração também há alguns dias, desde quando a gente ministrou sobre eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa palavra está acesa no nosso coração, e eu creio hoje, dia da ressurreição, dia de Páscoa, dia onde o Senhor venceu a morte, triunfou sobre a morte, levou cativo o cativeiro, tomou as chaves do inferno e da morte, e derramou bênção sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar essa palavra com você, que está no livro de Números, capítulo 21, a partir do verso 4, acompanhe por favor, em nome de Jesus, ok? Diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizestes subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, de bronze, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Outra versão diz: era curado, vivia. Aleluia, diga glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, que a Tua palavra encha agora o nosso coração, a nossa vida. Enche essa casa onde os Teus filhos estão recebendo essa palavra, num quarto de hospital, onde quer que essa palavra chegue, que agora, Yeshua, a Tua unção, a Tua presença, enche esse lugar, enche esse ambiente, e que a Tua unção se manifeste poderosa sobre a nossa vida, pela Tua palavra. Fala-nos, edifica-nos, liberta-nos, limpa-nos, age em nós, segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Quem deseja, está com o coração aberto para receber, diga amém. Que bom, que bom, que bom que você está aí, glória a Deus. Amados, eu quero entrar nessa palavra e trazer para você. Hoje é o dia em que celebramos a ressurreição, é o dia em que o Senhor ressuscitou, chamado dia do Senhor. Exatamente, a igreja primitiva celebrava o dia do Senhor, embora guardasse o sábado, celebrava o dia do Senhor como domingo, porque era o dia que o Senhor ressuscitou. Então, hoje nós celebramos a ressurreição. Hoje, Páscoa, é o primeiro dia da semana, o dia onde o Senhor ressuscitou, onde o Senhor trouxe-nos a vitória e a vida eterna, a vida onde o Senhor ministra a nós a salvação, a libertação, onde o poder da morte e do pecado foi vencido, onde a palavra de Deus diz que a morte foi vencida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu poder? Porque o Senhor tomou as chaves do inferno e da morte, e hoje o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, aleluia, e nós estamos nele, estamos inseridos nele. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo e que ainda não tem essa convicção, e ainda por acaso você ainda não teve essa oportunidade, essa decisão de entregar a tua vida a Jesus, saiba, Ele morreu por você, e Ele ressuscitou por você, e Ele vai voltar para te buscar. Então não perca tempo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amados, o contexto é um contexto muito interessante. É o contexto do êxodo, da saída do povo do Egito.
e eles começaram a caminhar pelo deserto, e agora eles acabaram de ter uma grande vitória. Se você olhar no início do capítulo 21, os israelitas têm uma vitória sobre os cananeus, quando Arad, rei dos cananeus, se levanta e vem, levou alguns prisioneiros, mas o Senhor entregou nas mãos, e o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus e os israelitas. Versículo 3 diz: os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. Assim o lugar passou a se chamar Hormá. Eles acabaram de estar vivendo uma grande vitória, um grande livramento. Entenda, meu irmão, um povo desarmado praticamente, não treinado para a guerra, enfrenta os cananeus, um povo guerreiro, um povo preparado e um povo fortalecido, e eles vencem por causa da mão do Senhor. Então eles acabaram de passar por uma grande vitória, e eles então passaram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. O Senhor os fez desviar da terra de Edom, mas o povo, outra versão que não é essa aqui também, diz que o povo tornou-se impaciente. Eu não sei como é que está na sua versão. Aqui diz: o povo angustiou-se. Outro texto diz que o povo se tornou impaciente por causa do caminho. Outra versão diz que o povo ficou desmotivado. Irmãos, a verdade e aqui é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje: é muito perigoso quando a gente olha em volta. Cuidado, o perigo de olhar em volta. O que aconteceu com eles? Eles estavam no caminho de Deus, o Senhor estava à frente, o Senhor estava com eles, mas eles começaram a olhar em volta. Diz que eles ficaram angustiados por causa do caminho, por causa da paisagem. Deus tem falado muito conosco esses dias sobre isso. Deus tem falado muito conosco sobre o cuidado, onde colocar o teu olhar, onde colocar os teus olhos. Aonde você coloca os teus olhos, é para lá que você vai, é ali que você chega. Por isso a gente tem ministrado: eleva os meus olhos acima dos montes, eleva os meus olhos para onde o meu socorro vem do Senhor. Então eleva os meus olhos para o Senhor. E eles começaram a olhar em volta. Muitos de nós, quando começamos a olhar em volta, acabamos como o salmista Asaf, no Salmo 73, esse homem de Deus diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase que eu caí. Por quê? Porque no Salmo 73, Asaf diz: porque eu olhei o sucesso dos ímpios, eu olhei a prosperidade dos homens maus, eu olhei para eles como eles são bem-sucedidos, como eles vão bem, como eles são fortes, como eles são prósperos, como eles são parece que são inatingíveis. E ele diz no Salmo 73, versículo 3: eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Parece que eles vão tudo bem. Então, meu irmão, preste atenção: quando você começa a olhar em volta, você pode ter um grande problema. Por isso a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus, ela ilumina o nosso próximo passo, os próximos passos. Não é não é para que você veja além daquilo que Deus quer que você vê. Mas muitas vezes nós começamos a olhar em volta de nós, e o povo olhou em volta. E quando eles olharam em volta, eles começaram a ver a vida daqueles cananeus, eles começaram a ver a situação daqueles povos, e eles de uma certa forma começaram a invejar aquelas pessoas, assim como Asaf. Eles começaram a dizer: por que nós não somos como eles? Por que nós estamos nessa situação? Por que Deus permite que a gente, por que a gente vai por esse caminho? Esse caminho é muito feio, esse caminho é muito ruim, esse caminho é muito difícil, esse caminho é muito longe. E eles começaram a blasfemar até mesmo da comida. Eles começaram a falar: esse maná é muito fraco, essa comida é muito levinha. Outra versão, na versão King James, diz que esse pão tão leve. Eles falaram que o maná não enchia a barriga. Eles começaram a blasfemar. Veja bem, irmão, está no texto. Eles começaram a chamar o maná de pão vil.
eles começaram a chamar a provisão de Deus de um pão vil, de um pão insuficiente, de um pão fraco. Eles começaram então a se voltar contra Deus e contra Moisés, reclamando e dizendo: eles acabaram de ter uma vitória. Se Deus quisesse que eles morressem, eles podiam ter morrido ontem, anteontem, 2 dias antes. Mas agora, 2 dias depois, 3 dias depois, uma semana depois, eu não sei quantos dias a gente suporta. Já estamos aí nessa quarentena, talvez já 1 mês, né? Vai fazendo 1 mês agora. E como é que está você? Será que você está olhando em volta? Como é que você está olhando as coisas? Eles, e poucos dias depois de uma grande vitória, eles já estavam reclamando e falando contra Moisés. E o que aconteceu? Então eles entraram numa situação, e essa situação é ingratidão, rebelião, falta de confiança. Eles começaram a ser ingratos e a ser rebeldes, e com isso a confiança neles no Senhor se enfraqueceu. Porque toda vez que você dá lugar à rebelião e à desobediência, a nossa confiança é enfraquecida. A nossa alma, ela é suscetível a essas vozes que nos cercam, a essas visões que nos cercam, do que está ao nosso redor. A nossa alma, ela é suscetível à paisagem, aos momentos, às circunstâncias, por assim dizer, que nos cercam, que nos rodeiam. E por isso, muitas vezes, nós nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos preocupados, e ficamos atônitos, sabendo o que vai ser, o que vai acontecer, como será isso ou aquilo. Por quê? Porque está olhando em volta, e quando você começa a olhar em volta, você se distrai, você tira a tua visão da onde você tem que estar olhando, e você precisa olhar para o Senhor. A Bíblia diz: olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Então essa era a situação deles. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu, porque entenda, meu irmão, a consequência, a Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. O texto diz que o Senhor enviou serpentes ardentes para vir. Mas na verdade, essa palavra, ela já estava liberada. A palavra do Senhor nos ensina, a Bíblia nos ensina, que o pecado gera a morte, que o pecado atrai as suas consequências. Sempre, toda ação nossa de rebelião, toda ação de desobediência, de ingratidão, abre porta exatamente para quem? Para que a serpente entre. E o que veio no meio do povo? Serpentes, víboras venenosas, que aqui o texto chama de serpentes ardentes. Vem então aquelas víboras, aquelas serpentes, entram no meio do povo, e aí começa a picar o povo, e se você olhar, você vai ver que 24.000 pessoas morreram. E quando o povo começou a ver aquela praga, quando o povo começou a ver aquele mal, eles lembraram do pecado deles e falamos: verdadeiramente pecamos contra o Senhor, e pecamos contra o líder, pecamos contra Moisés. E aí eles vêm a Moisés e clamam, se arrependem e pedem: Moisés, ora ao Senhor para que Ele tire de nós as serpentes, para que Ele tire de nosso meio esse mal que está nos assolando. Ore, Moisés, clame por misericórdia. E aí Moisés então intercede a Deus, Moisés clama ao Senhor, e o Senhor dá uma ordem a Moisés. O Senhor diz a Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, faça uma víbora venenosa de bronze, e coloca numa madeira, numa haste, levanta bem alto no meio do arraial, e acontecerá que todo aquele que for mordido ou picado por alguma serpente, então ele deve olhar para a serpente, e se ele olhar para ela, ele viverá. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você que essa serpente é o sinal da Páscoa. O que tem a ver a Páscoa com essa serpente? Tudo. Por quê? Porque, amado, aquela serpente era o símbolo do pecado, era o símbolo da maldição, era o veneno que estava introjetado no meio do povo, pelo pecado, pela rebelião, pela desobediência, pela ingratidão. Então, o que Deus usa para libertar o povo? O que Deus faz para curar e para libertar o povo? O Senhor coloca uma serpente ardente de bronze. Bronze na Bíblia, só para você entender, bronze na Bíblia
significa justificação, justiça. A serpente era o símbolo do pecado, o símbolo da maldição. E aquela serpente foi erguida no madeiro, numa haste. Ela deveria ser colocada numa haste, para que pela fé houvesse no meio do povo libertação e salvação. Essa serpente é um tipo de Cristo, é uma teofania, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Assim como lá na Páscoa, na saída do Egito, o cordeiro é imolado, é colocado, e o sangue é colocado nos umbrais da porta. E a gente celebrou isso esses dias, semana passada. O sangue é celebrado, é colocado nos umbrais da porta. Assim agora, aquela serpente, ela simboliza Jesus, Yeshua. Assim como também Isaac foi levado sobre o monte, e a Bíblia diz lá em Gênesis que a lenha estava sobre Isaac. Isaac diz para Abraão: pai, está aqui o fogo, a lenha, cadê o cordeiro? Quem estava carregando a lenha? Isaac. Séculos depois, o filho de Deus, não mais o filho de Abraão, mas o filho de Deus, toma a lenha sobre os seus ombros e vai para o monte, e naquele monte o Filho de Deus é sacrificado. Deus, que não aceita o sacrifício de Isaac, recebe em intenção, em símbolo, mas não em fato, porque Deus mesmo já tinha providenciado o cordeiro. E o próprio Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Por isso aquele irmão chamado de Jeová Yahvé Jireh. Então ali, o que acontece? Ali o cordeiro estava morto, estava apresentado, representado. No Egito o cordeiro representado. E agora, no deserto, a serpente, a maldição se materializou. Aquele veneno, aquele pecado tinha que ser justificado. Então tinha que ser levantado o pecado, tinha que ser revelado e manifestado em alguma coisa. Aleluia, você entende isso? A justiça de Deus se cumpre. Por que Deus simplesmente não falou: tudo bem, eu perdoo o povo, então faz o seguinte, ninguém vai morrer mais, tira a serpente? Não, porque é necessário que haja justificação. É necessário que haja a manifestação da fé. É necessário que o homem e a mulher, nós nos arrependamos, nós nos manifestemos diante do plano de Deus. Por isso a salvação não é automática. Embora Jesus tenha morrido por todos, Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Jesus morreu para a salvação de todos, mas nem todos serão salvos. Eu vou explicar para você por quê. Aquela serpente foi trabalhada no fogo, foi forjada uma serpente de bronze, chamado latão reluzente, que é o bronze, que é o metal que na Bíblia aponta para a justiça. Como houve o pecado, teria que haver a justificação. Por isso o Senhor manda Moisés levantar aquela serpente. Agora veja semelhança com Isaías 53. Meu irmão, que beleza há numa serpente de bronze. Aquilo é um símbolo de maldição, é um símbolo de morte, é um símbolo de algo terrível. Por que levantar logo uma serpente? Olha o que diz Isaías 53, versículo 1 ao versículo 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Então ali na cruz estava Jesus, não o lindo, o maravilhoso, o glorioso Filho de Deus, mas ali estava um de quem os homens escondiam o rosto, viravam o rosto. Alguém já passou por isso, de ver cenas onde você e você vira o rosto. Por quê? Porque Jesus estava desfigurado. Ele estava exatamente como aquela serpente ardente, como aquela serpente de latão, de bronze. Era ele o pecado, o símbolo do pecado. Todo o pecado estava introjetado em Jesus. Por isso o próprio Deus o rejeitou. O próprio Deus, o próprio Senhor, ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? Por que me desamparou? Por causa do meu e do teu pecado que estava sobre ele, como disse Isaías 700 anos antes desse fato acontecer. Então entenda, meu irmão, entenda que o Senhor preparou a justificação do povo. Irmãos, que Deus maravilhoso, como a Bíblia diz, Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. O povo peca, e o pecado entra, a maldição entra, a morte entra no meio do povo. Mas o Senhor diz, quando há um clamor, o Senhor diz: Moisés, em símbolo, profetiza aquilo que eu vou fazer, aquilo que vai acontecer daqui a uns anos, daqui a alguns séculos. E Moisés levanta aquela serpente de bronze, apontando para a justiça de Deus. O veneno da serpente que mordeu o povo estava agora colocado sobre aquela serpente de bronze, e todo aquele que, sendo picado, olhava para a serpente, era curado. Imagina alguém que estava quase morrendo, estava longe, mas levou uma picada da serpente, e os seus familiares, as pessoas traziam Filipe, e colocava ali, a pessoa estava quase morrendo, porque o veneno da serpente, ele vai agindo, e vai paralisando, vai necrosando os seus órgãos, e aí a pessoa estava ali, e alguém pegava e virava o rosto, e quando aquela pessoa olhava para a serpente de bronze, imediatamente, o veneno da serpente que estava nele era depositado naquela serpente, em sinal, o veneno que estava nela agora estava sobre aquela serpente ardente, e agora aquela pessoa era livre do veneno, livre da morte, livre do salário do pecado. Diga um aleluia aí na tua casa, diga um glória a Deus, porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele levou as nossas maldições. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 3, diz que ele levou sobre si, ele se fez maldição por nós. Abra a sua Bíblia, carta aos Gálatas, capítulo 3, diz que ele se fez maldição por nós. Amados, isso é maravilhoso. Por quê? Porque é exatamente o que aconteceu. Por isso Jesus é aquela serpente aponta para Yeshua. Séculos depois, o texto diz, versículo 11, versículo 13: ora, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Agora abre a sua Bíblia também em João capítulo 3, olha que coisa linda, porque a gente sabe João 3,16, mas nem sempre a gente lembra dos versículos anteriores. É exatamente o próprio Jesus falando isso, que ele, assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Olha o que ele diz, aleluia, versículo 14:
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa, ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aleluia! Uau! Como a Bíblia se encaixa, né? Como a Bíblia se encaixa, como a Bíblia está ligada, como os profetas, os homens de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer essa mensagem cristocêntrica, essa presença do Senhor Jesus, mostrando que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança como na Nova Aliança, em todas as dispensações, em todas as eras, o Filho de Deus, a existência, a manifestação da fé se fazia necessária. Aleluia, amém? Então eu quero dizer para você que é necessário, preste atenção comigo, é necessário. Se é perigoso olhar em volta, nós precisamos mudar o foco do nosso olhar. Você precisa mudar o foco do teu olhar para ser curado, para ser salvo, para ser liberto, para que o mover de Deus entre na tua vida, na tua casa, para que você experimente e viva o melhor de Deus e a vida abundante que o Senhor tem preparado para nós. Se você crê, diga glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina. Salmo 34, versículo 4 e 5 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus males. Olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. Glória a Deus. Imagine alguém que estava morrendo e aí olhava para a serpente de bronze, era curado instantaneamente. Irmãos, eu vou dizer algo para você que pode parecer muita, talvez loucura para você. Eu acredito que teve gente que morreu porque não creu. Eu creio que teve gente que foi mordido e disse: isso é bobeira, isso aí é coisa de invenção de Moisés, isso é religião, isso aí é fanatismo, isso é loucura. O que adianta lá uma vara lá, um poste no meio do povo com uma serpente, que é coisa horrível, não adianta nada. Mas a Bíblia diz que todos que olharam para a serpente, tendo sido picado, foram curados e viveram. Eu quero dizer para você que todo aquele que hoje invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz, será salvo. Agora, como invocarão de quem não conhece? Como crerão se não há quem pregue? Então precisamos anunciar a palavra. E por isso a igreja tem pregado em tempo e fora de tempo. E o texto de Salmo 34 diz: olharam para Ele e foram iluminados. Sabe o que significa iluminados? A luz entrou. Amados, quando nós, é exatamente o texto de João 3, que não está em trevas, mas está na luz. Olharam para eles e foram iluminados. Quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, quando nós olhamos para Ele, a luz de Deus entra na sua vida e você não anda mais em trevas, porque você tem a luz de Deus está na tua vida. O Espírito Santo, que é luz vivificadora, é luz que vivifica a nossa alma, que nos arranca das trevas e nos coloca na luz de Deus.
então mude o teu olhar, mude o foco do teu olhar, olhe para a serpente, não para a serpente maligna, mas para aquele que se fez maldição por você, aquele que se fez maldição, aquele que sobre si mesmo pagou o preço da nossa morte para nos dar a sua vida. Ele tomou a nossa morte para nos dar a sua vida. A morte que era tua, a morte que era minha, Ele levou sobre si e nos deu a sua vida, nos deu a salvação, nos deu a herança do Pai, nos deu a eternidade. Glória a Deus. É isso que significa o fato de Jesus ter ressuscitado. Porque Jesus, quando ressuscita, Ele garante para os seus discípulos vida e vida eterna, vida e vida abundante. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, porque um dia Jesus foi levantado no madeiro, e Ele disse aos discípulos: quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairá a si. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma é necessário, importa que, quer dizer, é necessário, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhe para Ele, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação, eu não sei se você está animado, desanimado, se você está enfrentando lutas, dificuldades. Eu não sei se a enfermidade entrou na sua casa, talvez a luta financeira, talvez o problema familiar, eu não sei, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero dizer para você, não importa como está a sua vida, olhe para Jesus, levante os teus olhos e olhe para Ele, e veja que Ele levou sobre si mesmo o teu pecado, a tua condenação, para que você tenha a vida, para que você tenha o perdão, para que você tivesse libertação e redenção em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Por isso, essa Páscoa é uma Páscoa diferente, é uma Páscoa onde nós declaramos uma mudança de fase na nossa vida, onde um portal se abre, onde nós dizemos: até aqui a serpente ela prevaleceu e talvez o veneno esteja consumindo você, mas a partir de agora, a partir do cordeiro que foi morto e ressuscitou, a partir da serpente que foi levantada, que a serpente de bronze, onde a justiça de Deus se cumpriu, onde a justificação de Deus se cumpriu, e a Bíblia diz em Romanos 5:1: justificados pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente por causa dele nós temos paz com Deus, fomos justificados, e o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. O veneno da serpente, daquela serpente lá do Éden, da serpente, o inimigo, o diabo, o adversário, o veneno, o pecado não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, porque nós cremos, nós olhamos para Ele e fomos iluminados. Por isso o nosso rosto, a nossa vida não será confundida, somos diferenciados no Senhor. O Senhor, o sangue de Jesus nos diferencia. Por isso a Bíblia diz: já passaram da morte para a vida. Eu quero orar com você, e nós vamos colocar um número de WhatsApp aí na tela, e eu vou orar com você agora, para que você abra o seu coração, e que você nessa noite entregue a tua vida ao Senhor, entregue o teu coração ao Senhor. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Quero dizer para você que nós amamos você, dizer para você que Jesus pagou o preço pela tua vida. Jesus pagou o preço, Ele se fez serpente, Ele que era
puro, imaculado, ele se fez serpente, ele se fez pecado, ele se fez maldição. Não despreze o sacrifício do Senhor, não despreze tão grande salvação, mas entregue o teu caminho a Ele. Coloque a mão no seu coração agora. Depois nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero fazer uma oração com você de entrega agora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu creio mais do que nada, mais do que outra coisa, que Deus preparou esse tempo da igreja online para alcançar vocês de volta, para trazer vocês de volta. É como se dissesse: já que eles não vêm, todos nós vamos lá. E assim como você não está aqui, nós também não estamos. Toda a igreja está fora daqui para que você volte. Entenda o valor que você tem em Deus. Deus está mexendo com a ordem no mundo para trazer os seus filhos de volta. Não despreze a oportunidade. Hoje, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, há um telefone. Mande uma mensagem de WhatsApp dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu estou voltando para a casa do Senhor. Expresse-se, olhe para Ele, assim como aquela pessoa tinha que se expressar olhando. Talvez já não tivesse nem força para falar, mas se expressava só no olhar. Assim também, se você clamar ao Senhor, você pode estar agora num leito de dor, num leito de hospital, você pode estar talvez numa penitenciária, em algum lugar onde você diga: não tem mais esperança para mim. Olhe para Ele, porque Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua história, e Ele quer te dar vida eterna. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a Ti a minha vida. Eu confesso os meus pecados. Eu confesso que sem Ti eu não tenho salvação, eu estou perdido. Mas eu sei que o Senhor se fez maldição por mim. O Senhor se fez pecado por mim. E hoje eu coloco o meu pecado em Ti. Eu coloco a minha confiança em Ti. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu declaro que a partir desta hora a minha vida é Tua, a minha vida Te pertence. Toma-me em Tuas mãos e escreve o meu nome no livro da vida. Fortalece os meus passos, porque eu quero andar contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Vamos